Dando essa atenção, você está dando o primeiro passo a uma modificação significativa na sua vida. Tudo aquilo que está ligado à sabedoria pode ser adquirido de diversas formas. Aquela experiência daquela pessoa é completamente diferente da minha experiência. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Por Mais Simples Que Seja. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, porque hoje a gente vai falar sobre sabedoria, que é um dos recursos que a maioria das culturas utilizam para poder se viver bem ou alcançar a vida boa. É muito legal a gente poder lembrar que quando a gente fala sobre sabedoria, a gente pensa muitas vezes nos idosos, etc., que nas mais diferentes culturas sempre aparece aquela pessoa mais velha, aquela pessoa com uma aparência mais madura. Mas a sabedoria, ela se manifesta das mais diferentes formas, porque falando de uma maneira grosseira, a sabedoria é tudo aquilo que a gente pode aprender e utilizar como fonte de sabedoria ou experiência. Certinho? Para poder tornar mais didático, eu queria falar sobre duas coisas muito interessantes. Existem aquelas formas de você aprender de uma forma a ver o que os outros fazem ou ler um livro para aprender alguma coisa. A gente também tem uma outra forma de aprender, que é como a gente pode aprender por meio das nossas experiências. Durante a nossa vida, a gente pode aprender com os erros dos outros, que vai fazendo com que a gente olhe uma experiência e veja que aquela experiência pode ser também negativa para nós. Então, a gente olha para aquilo dali e começa a ter uma experiência com aquela atividade ou algo do tipo, que a gente se distancia para poder não correr riscos de vida ou outras coisas. Já existem outros movimentos em que a gente opta por poder viver coisas mais intensas, por poder viver os processos de uma maneira diferente, então a gente vai adquirir a experiência por meio da prática. Então, tudo aquilo que está ligado à sabedoria pode ser adquirido de diversas formas. A gente pode aprender observando os outros, a gente pode aprender lendo as coisas, a gente pode aprender por meio do nosso exercício prático. E nenhuma dessas coisas vai fazer com que a nossa sabedoria seja menor do que a outra. Mas sim, podemos valorizar as nossas experiências para poder construir a nossa sabedoria de forma mais interessante e de forma também mais inteligente. Essas duas formas da gente poder aprender as coisas ou acumular conhecimento, elas são muito interessantes em estarem funcionando em união. Por quê? Porque quando as coisas funcionam de uma maneira mais entrelaçada, aquilo que é a experiência do outro, a gente não tornar uma vivência nossa, mas adaptar aquele conhecimento para a gente. E aquilo que é nossa experiência, a gente poder trazer e transformar para a nossa realidade, é bem legal que a gente pode dar essa liberdade, né? Esse conhecimento a gente pode mudar ou moldar da maneira que a gente acha melhor ou utilizá-lo da maneira que a gente pode encontrar no meio do que a gente está vivendo. Então, quando a gente começa a pegar muito acúmulo de informação, quando a gente começa a viver muito pelas experiências dos outros, a gente vai começar a ter grandes dificuldades em ter as nossas experiências. Porque as experiências dos outros, sejam nos livros, sejam na prática, elas vão apresentar coisas positivas e coisas negativas. E às vezes essas coisas negativas que a gente pode ver começam a tolher a nossa vida. Como, por exemplo, uma criança pode tentar levantar um sofá e ser uma coisa frustrante para ela. Se eu aprender pelo olhar de uma criança dentro do meu desenvolvimento atual, eu posso me frustrar e tentar não levantar um sofá por medo de que algo aconteça comigo, ou não tenha forças para fazer isso. Então, às vezes, a gente precisa sair desse lugar e compreender de aquela experiência daquela pessoa é completamente diferente da minha experiência. Então, a forma que você experimenta o conhecimento é muito diferente, porque os recursos e as mudanças ou maturidade que você tem podem fazer total diferença naquilo que é construído, certo? Então, é sempre importante você ter essa ideia em mente, de que aquilo que é trazido pelo outro precisa ser transformado por você, para que faça sentido você utilizar ou não aquele tipo de conhecimento.
certo? Uma vez que a gente já teve uma experiência com aquilo que foi aprendido, ou então a gente está em um processo de aprendizado e está crescendo cada vez mais naquilo que a gente aprende, a gente pode se ter a liberdade de ver como é que a gente está lidando com aquilo. Como muitas vezes a gente pode lidar com experiências que deram certo para algumas pessoas e que podem ser coisas que vão garantir a elas algum sucesso, algum futuro ou até mesmo alguma felicidade, mas que não é exatamente aquilo que você sente como felicidade ou que você almeja como felicidade. Então, é importante dar essa atenção às vivências que você tem por meio do conhecimento que você adquiriu e do conhecimento que você usa. Porque às vezes você pode adquirir um conhecimento que não exatamente vai ser utilizado da melhor maneira possível por você. E nessa hora a gente precisa ter sabedoria o suficiente para transformar as coisas, novamente, e fazer aquilo dali ter mais sentido para conosco, certinho? Para a gente poder imprimir os nossos valores dentro das nossas atividades e nos recogizar, ou seja, nos energizar novamente de maneira feliz, de maneira a viver bem diante daquilo que a gente faz como atividade. Uma coisa legal que a gente pode fazer é pensar: qual foi a última coisa que você fez de maneira a transformar a sua vida? Ou qual foi a última coisa que você fez de uma forma diferente? É legal a gente poder pensar um pouco e refletir sobre isso, porque às vezes a gente se esquece de transformar as coisas e apenas quer seguir aquilo que é aprendido. É claro, o que é aprendido pode ser cientificamente coerente e correto, mas nem sempre a gente vai precisar de toda aquele rigor científico para fazer algumas coisas. A gente pode envolver também o capital humano e transformar as nossas experiências. Então é bem legal a gente poder pensar um pouco sobre isso. Se der a liberdade de refletir um pouco sobre aquilo que você quer vivenciar de maneira nova na sua vida, aquilo que você quer transformar por meio do seu conhecimento e por meio de tudo aquilo que você já adquiriu como sabedoria. Pensa um pouco. Uma vez que você já tem um objetivo do que você quer aprender de maneira nova, ou que você quer mudar, ou pensar de uma forma diferente, você vai começar a dar atenção a esse processo. Dando essa atenção, você está dando o primeiro passo a uma modificação significativa na sua vida. Então é bem legal você agora começar a pensar como você pode transformar isso e tornar isso ação. Porque sabedoria de coisas assim deixadas de lado não é bem sabedoria. A sabedoria tem que ser um conhecimento adquirido e também tem que ser uma prática feita, certinho? Então galera, muito obrigado por hoje. Valeu! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Uma das preocupações do Por Mais Simples Que Seja é gerar conteúdos que chamem a sua atenção para que você possa se manter bem informado de maneira positiva e construtiva. Então, pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, aproveita, visita os vídeos aqui da lateral que vai ser muito divertido ou legal para você. Boas descobertas, muito obrigado.